dessa semana, nossos repórteres apresentarão diversas reportagens relacionadas ao tema. Na reportagem de hoje, trataremos sobre a atuação do juiz no divórcio. Para abrir essa semana, a juíza Letícia Castro dará uma entrevista sobre a atuação dela no divórcio. Meu nome é Letícia Castro, sou juíza da 9ª Vara de Família de Belo Horizonte. Minha função é resolver os conflitos, particularmente insolúveis. Irei ouvir a alegação das partes e possibilitarei a produção de todas as provas permitidas em direito. Além disso, solucionarei os conflitos à luz do direito, tudo de forma imparcial. Letícia, o que fazer quando uma das partes não aceita a dissolução do vínculo matrimonial? O divórcio, ele passa a ser litigioso quando não há concordância em algum ponto pertinente ao divórcio ou quando um dos cônjuges não deseja se separar do outro. Cada parte deverá constituir o seu próprio advogado para defender os seus interesses. Normalmente, o divórcio ele é decretado pelo juiz e as demais controvérsias, como a partilha de bens, a guarda dos filhos, a regulamentação de visitas e também a pensão alimentícia, seguem para discussão e julgamento. Não encontrado o réu, mesmo assim, o juiz ele tem que decretar o divórcio, porque trata-se de um direito do indivíduo que não deseja mais conviver com a outra pessoa. O juiz, então, ele deverá também designar uma audiência de conciliação, não com a finalidade de tentar reconciliar as partes, mas para ter também a possibilidade de solver todas as questões que envolvam a dissolução do casamento. E caso as partes não se arrependam da homologação, o que acontece? Então, Natália, após a homologação do divórcio, ocorrendo o arrependimento do casal e o desejo pela reconciliação, os mesmos terão que se casar novamente. Não existe a possibilidade de reaproveitar o casamento alvo do divórcio. Nesse sentido, não existem grandes dificuldades, tendo em vista que a celebração do novo casamento ela é prática e gratuita. A única ressalva fica em razão da escolha do regime de bens, tendo em vista que a lei impõe o regime de separação de bens, enquanto não tenha sido levada a efeito a divisão do patrimônio do primeiro casamento. Agora, quais são os documentos necessários para realizar o divórcio? Então, os documentos seria a certidão de casamento atualizada, expedida em até 90 dias, documentos dos cônjuges como RG, CPF e qualificação completa, escritura de pacto antinupcial e certidão do registro de pacto, se houver, documentos dos filhos, se houverem também, como certidão de nascimento ou documento de identidade. E se houver bens, é preciso apresentar todas as certidões de propriedade dos bens, assim como documentos de comprovação. Muito obrigada, doutora Letícia. Nossos repórteres entrevistaram pessoas que participaram do processo de divórcio. Vamos ver. Bom dia, Roseli. Bom dia. Então, queremos saber qual foi o processo usado, qual foi o método usado para o seu divórcio. Se foi conciliação, mediação ou judiciário mesmo. Foi conciliação. Você usaria outro? Não usaria esse. Qual foi a maior vantagem de ter usado a conciliação? Que foi rápido. Demorou uns 40 dias. A advogada pediu para levar 2 testemunhas no fórum e para provar que eu já não morava com meu ex-marido mais de 2 anos. E foi rápido. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Muito obrigada, Roseli. De nada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, Nelson, qual foi o meio que você usou para o divórcio? E a gente quer saber se você usaria outro meio. Bom dia. Bom dia. Foi conciliação. Eu fiz conciliação, foi muito rápido. Nós chegamos junto, eu e minha ex-mulher, o advogado dela, levou o advogado. Foi tudo tranquilo, ambas as partes resolvendo tudo. Então, para mim foi muito bom conciliação, não usaria outro meio. Não usaria outro. Não. Entendi. Muito obrigada. De nada. Qual foi a maior dificuldade de um divórcio consensual? Bom, divórcio consensual é, de modo geral, tranquilo, né? Há um consenso entre os cônjuges. O que me fez, a maior dificuldade pela qual eu passei, foi por eu não estar esperando
uma separação e ter uma criança de 3 anos de idade que não entendia de uma hora para outra o pai não estar mais presente dentro de casa. Então, essa foi a minha dificuldade com relação ao filho. Com relação aos papéis, a tramitação no fórum, foi muito tranquilo, rápido. Em 3 meses, tudo estava resolvido. E foi um único advogado para as 2 partes. Tudo muito tranquilo. Você acha que o juiz foi imparcial na decisão do seu divórcio? Sim, o juiz foi imparcial. Ele ouviu as partes, não teceu nenhum comentário que tivesse o objetivo de influenciar em alguma coisa, em mudar a postura de uma das partes, e não se envolveu, desenvolveu o trabalho de maneira objetiva. E aí, como foi o processo do divórcio? Foi demorado? Olha, o processo foi bem demorado, porque primeiro eu entrei com a separação do litigioso, porque meu marido não queria separar. Aí depois que teve a outra parte que eu entrei na justiça para poder dividir os bens. Só que meu marido não aceitou, tudo que o juiz me deu, ele não me deu. Tanto que agora eu entrei na justiça para poder recuperar o que é meu. Desse casamento, eu só herdei livre. Então, por isso que eu pus na justiça para vender, para me recuperar o que eu perdi, entendeu? Então, apesar do seu marido não ter cumprido, você acha que a decisão foi justa, né? Do juiz. A decisão foi justa, mas só que ele não cumpriu, né? Porque eu achava que devia ter uma lei, né? Porque eu acho que se a pessoa não cumpre, então eu achava que devia ter uma punição. Tá bom, muito obrigada. Só que você não para vocês. Então tá, muito bem. Obrigada. Agora, o professor do Centro Universitário UNA, Cássio Brant. Quando falar em mediação, conciliação e o papel do juiz na questão do divórcio. Primeiramente, questões de família hoje são levadas ao judiciário e, pela técnica legislativa e pela ordem jurídica, seriam resolvidas de forma com a aplicação dos artigos que fossem aí oriundos da legislação. Então, é muito fácil fazer uma separação, aplicar alimentos ou fazer a partilha dos bens. O aparato do Poder Judiciário é pronto para solucionar esse tipo de litígio. Mas o grande problema, quando se tem um conflito de família, que as partes, às vezes, não estão maduras ainda o suficiente para um processo e, às vezes, num lado inconsciente, buscam o litígio até, muitas vezes, como forma de perpetuar uma relação já desgastada, que, às vezes, por parte de mágoa de um ou de outro, vão perpetuando várias ações de família. E nossa órbita hoje, jurídica, é muito diferente do que era feito atrás. Quando eu era estudante, o papel, a gente era preparado e direcionado para que fosse capacitado para um litígio. E hoje, com a nova ordem jurídica do novo Código de Processo Civil, se busca muito a questão da interação das partes na propositura de um acordo. E ele pode ser feito tanto pela conciliação ou como a mediação. Nas questões de família, ela tem uma vantagem muito grande, porque muitas vezes uma sentença judicial ela não é capaz de trazer aquilo que a parte anseia. Então, sempre será uma sentença, uma decisão que vai desagradar as partes. E, por um outro lado, o juiz ele desconhece a vida particular de cada uma dessas pessoas que estão nesse litígio e teria que colocar uma terceira pessoa de fora, a qual desconhece os motivos do fim desse relacionamento. Então, a forma mais adequada é talvez a mediação, em que as partes aí vão sendo colocadas dentro de uma convergência, em que vão tentando ceder alguns interesses
e realmente não sair ao acordo previamente que a pessoa idealiza, mas talvez de modo mais satisfatório que uma sentença judicial, porque ele foi produzido pelas próprias partes. Então, hoje existem profissionais que trabalham nas varas de família, que atuam no processo de mediação e que, às vezes, facilitam através de técnicas em que essas partes vão cedendo até chegar a um acordo adequado. E, às vezes, um processo desse de mediação ele pode prolongar por meses até se chegar numa efetivação. Então, as partes vão amadurecendo aos poucos e observando aquilo que realmente ela busca num processo e é efetivo para a vida dela. Porque o problema de uma sentença judicial na vara de família é porque um juiz vai dar aquela sentença, vai desagradar, e as partes ainda com raiva, com rancor, elas vão perpetuando em outros processos que vão decorrendo destes. Então, quando se chega num ponto desse, você vê que a parte não está preparada, e às vezes ela busca a estrutura judicial para resolver problemas, às vezes, que está de foro íntimo, em que ela converge em situações de família. Então, às vezes, é uma busca, um pedido de alimentos exacerbado, que sabe que não vai ganhar, mas às vezes é para provocar outra parte. Numa partilha de bens em que a pessoa dificulta a venda dos bens para não desfazer o patrimônio com o fim de perpetuar, atrapalhar a vida dos outros, e às vezes são laços que as pessoas não conseguem desligar e colocam isso para o Poder Judiciário. No novo Código de Processo Civil, ele tem uma fase muito importante que também promove a conciliação, tirando a questão de alimentos. O juiz, verificando que as partes têm condição de conciliar, ele pode promover várias audiências de conciliação. Então, nós temos o outro instituto, nós falamos da mediação, mas nós temos a conciliação. Na questão de família, então, nós podemos fazer 4, 5, 6, 10 audiências de conciliação, até as partes também convergirem dessa forma. Então, toda a estrutura hoje jurídica é que as partes entrem num entendimento. Tem outros meios alternativos, que não seja a conciliação e a mediação, que alguns juízes aplicam, inclusive aqui em Belo Horizonte também é feito, e em Contagem também, o foro de Contagem, que trata da constelação sistêmica, em que as partes elas usam a constelação familiar e aí elas conseguem identificar a origem do problema ali que estão sofrendo, e quando vão ver, às vezes pode ser questões que envolvem relações familiares de antepassados, em que vão projetando nessas relações familiares em que vivencia, e às vezes tem essa dificuldade de desvincular e superar o fim do casamento. Então, são formas, né, que hoje quem está atuando na área do direito de família, como advogado, como magistrado, como membro do Ministério Público, ter essa sensibilidade de entender que o melhor meio, às vezes, é a mediação, a conciliação e outros meios alternativos, sendo a sentença judicial uma medida extrema, como as partes realmente não conseguem efetivar aí um acordo para solucionar um conflito. Espero que tenha esclarecido aí para vocês o que é a mediação, a conciliação e a questão de meios alternativos de resolução de conflitos. Como vimos na reportagem, o divórcio é um meio extremamente doloroso e a forma mais eficaz e célere são os meios alternativos de soluções de conflito. No Jornal de Amanhã, traremos a atuação do advogado no divórcio.